uma boa noite, abençoada por Deus Pai, por Deus Filho, pelo Espírito Santo, para todo o Brasil, para todas as nações das terras, que a paz do Senhor, que as bênçãos do Senhor, seja com todos os povos, em todas as nações das terras, até los confins das terras, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os povos, em todas as nações das terras, até los confins das terras. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja las feitas las tuas vontades, assim nas terras como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas e os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, e nos livra de todo o mal. Em nome de Pai, de Filho e de Espírito Santo. Amém. Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Onipotente, dizei ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do raço do passarinheiro, da peste perniciosa, te cobrirás com las suas penas, e debaixo de las suas asas estarás las seguros, las suas verdades, és escudo e broquel. Não te assustarás do terror noturno, nem de las setas que voam de dias, nem de la peste que lá se propaga nas trevas, nem de la mortandade que lá sorra lá o meio dias, cairá o meu a tu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, solamente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo de los ímpios, pois dissestes, o Senhor és o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo la tua morada, mal nenhum te sucederás, praga nenhuma chegará às tuas tendas, porque aos seus anjos dará la ordem a tu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos, eles te sustentarão las suas mãos, para que não tropece nenhuma la pedra, pisarás o leão e ráspide, calcarás os pés do leãozinho e de la serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, por ele salvo, porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele, das suas angústias, livra-lo-rei e glorificarei, sacia-lo-rei, com uma longa vida, e lhe mostrarei la minha salvações, em nome de Pai, de Filho, de Espírito Santo. Amém. Provérbios, capítulo 19, versículo 1. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigo
de quem dá presentes. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem o ofende. A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois se você ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. Ouça os conselhos, esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus o Senhor. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. A palavra, ela fala, todos sabem que essa palavra foi Salomão que escreveu. A palavra, ela fala, é melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. Agir sem pensar não é bom? Quem se apressa erra o caminho. A palavra, ela fala que é melhor as pessoas na terra. Salomão falava para aquele tempo, mas hoje é a mesma coisa. É melhor ser pobre e honesto do que ser mentiroso, tolo. Fala a palavra. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. A palavra, ela fala que nunca deve as pessoas estar fazendo as coisas sem pensar. Agir sem pensar, as pessoas podem errar o caminho, podem entrar no caminho errado, podem entrar num caminho cheio de pedra de tropeço, num caminho errado que leva as pessoas ao mundo do pecado, a enganos, a falsidade, a mentira, leva as pessoas na terra a perder a salvação da própria alma delas.
A palavra, ela fala que é melhor ser honesto e pobre do que ser mentiroso e tolo. A palavra quer dizer de que está fazendo as coisas erradas, fazendo enganos com outras pessoas. É melhor a pessoa ser pobre e honesto e entrar sempre no caminho certo, andando sempre no caminho de Deus e seguindo os mandamentos de Deus na terra. É melhor você ser pobre, você ter poucas coisas, mas ter coisas honestas, do que você ter coisas que não são honestas. Isso não é bom para você. É melhor ter coisas honestas, que isso é cumprir os mandamentos de Deus na terra. A palavra, ela continua falando. A falta de juízo é o que faz pessoas cair na desgraça. No entanto, ele põe a culpa em Deus. A falta de juízo das pessoas na terra, naquele tempo, já era assim. Hoje é muito mais. A falta de juízo das pessoas faz com que as pessoas caiam em desgraça, caiam em coisas que não era para essas pessoas entrar, mas isso acontece pela falta de juízo dessas pessoas. Elas caem em desgraça e põem a culpa em Deus. Deus, ele não é culpado das pessoas que caem em desgraças, porque as pessoas agem muitas vezes na terra sem pensar. As pessoas, elas fazem coisas erradas e depois culpam a Deus, mas não é certo culpar a Deus, porque Deus não é culpado das pessoas fazer as coisas erradas na terra. Deus, ele não tem culpa, apesar que Deus, ele está vendo tudo que as pessoas fazem na terra, seja de mal ou seja de bem. Mas ele não tem culpa das pessoas que caem em desgraça, porque são muitas pessoas que caem porque elas não pensam antes de fazer. Muitas pessoas que caem em desgraça na terra têm hoje na terra. A palavra, ela continua falando. Os ricos arranjam muitos amigos, mas pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. A palavra se refere que os ricos, eles conseguem ter muitos amigos. Por que motivo eles conseguem? Porque eles têm bastante de dinheiro, eles têm influência, fama. Por esse motivo eles conseguem ter muitos amigos. Mas as pessoas que são pobres não conseguem nem conservar os poucos amigos que têm, porque as pessoas pobres não conseguem, porque as pessoas que estão perto das outras estão pelo dinheiro, pelos bens materiais e não pelas pessoas de verdade. Esse é o motivo que fala que os pobres têm poucos amigos e os que eles têm ainda, muitos se afastam. Por quê? Não tem o que a pessoa oferecer para essas pessoas. Por esse motivo, as pessoas acabam se afastando. A palavra continua falando. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas. Importante, todos querem ser amigos de quem dá presente. A palavra, ela fala que as pessoas é melhor que tenham poucos amigos na terra, mas que tenham amigos verdadeiros, e para que as pessoas não procurem agradar as pessoas, não procurem mostrar para as pessoas quem você é, porque Deus, ele já sabe quem é você e aonde você está. A palavra, ela fala da falsa testemunha. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Deus fala das falsas testemunhas na terra, porque nós sabemos que isso tinha no passado e tem hoje em toda a terra, mas sabemos que hoje tem mais falsas testemunhas em toda a terra, fazendo o que é contrário aos mandamentos de Deus.
A palavra ela ainda fala: a falsa testemunha não poderá escapar do castigo. Todos procuram agradar as pessoas importantes, todos querem ser amigos de quem dá presente. A palavra ela fala que a falsa testemunha ela não pode escapar do castigo de Deus. E continua falando a palavra que todos procuram agradar as pessoas importantes, todos querem ser amigos de quem dá presente. A palavra ela fala que as pessoas procuram amigos, elas procuram pessoas que dê presente, pessoas que elas tenham vantagem com essas pessoas. É isso que a palavra ela fala, que importante, todos querem ser amigos das pessoas importantes e todos querem ser amigos porque também ganham presentes. A palavra continua falando: seu pobre é desgraçado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. A palavra ela fala que o pobre ele é desprezado pelos seus próprios irmãos, são desprezados as pessoas pobres na terra, são desprezados porque as pessoas se afastam, porque as pessoas, mesmo sendo da família, mesmo sendo irmãos, as pessoas estão procurando a vantagem própria para elas, as pessoas estão procurando só ter as coisas às custas das outras, as pessoas estão procurando, na verdade, o bem para ela próprio. Isso que a Bíblia vai contra as pessoas que pensam só nelas próprias e esquece das outras pessoas na terra que sofrem. Isso é contra a palavra de Deus, porque as pessoas elas estão muito cheias delas próprias, elas estão muito orgulhosas, elas têm o seu próprio eu, o seu orgulho, e por esse motivo que a palavra ela fala que o pobre ele é desprezado pela sua própria família, ele é desprezado pela sociedade. Os pobres, a maioria, são muito desprezados na terra. A maioria dos povos são humilhados na terra. Quando não é pelos seus parentes, é por outras pessoas. Mas sabemos que na maioria das vezes os próprios parentes querem estar com as outras pessoas, mas não para ajudar, e sim para ter a vantagem própria. Porque as pessoas hoje na terra estão procurando ter vantagem em tudo o que elas vão fazer, porque estão pensando nelas próprias. A palavra continua falando: quem procura a sabedoria ama a sua vida. Quem age com inteligência encontra felicidade. A palavra ela fala da sabedoria. Quem ama sabedoria ama a sua própria vida e age com inteligência e encontra felicidade. Quem ama sabedoria encontra felicidade, mas não pode esquecer que essa sabedoria é a sabedoria que vem de Deus, vem do alto, que não são sabedoria dos homens, é sabedoria direto de Deus pelo Espírito Santo. A palavra continua falando: a falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governe os príncipes. A palavra ela fala que a falsa testemunha
ela é castigada, certamente será condenada à morte. Deus quer se referir nessa palavra que tem pessoas na terra fazendo falsos testemunhos umas com as outras, mas quem castiga essas pessoas não são as pessoas da terra, é o próprio Deus que ele castiga essas pessoas que estão fazendo as coisas erradas, que estão levantando calúnias falsas, pessoas que estão fazendo falsidade na terra. Essas pessoas certamente elas são castigadas e condenadas pelo próprio Deus. Não é bom que os tolos vivam no luxo. A palavra ela se refere que não é bom que as pessoas vivam no luxo, mas a sua bondade é o orvalho sobre as plantas. Deus quer se referir nessa palavra que ele se refere que não é bom que as pessoas vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes, porque ele se refere que não é bom que as pessoas fiquem pensando só nos bens material, só na riqueza. Isso não é bom para as pessoas. Não é bom as pessoas ficar pensando em uma felicidade que não é real. Não é bom as pessoas ficar colocando tudo a sua esperança somente em bens materiais, em coisas da terra, porque Deus fala que o que vem do alto é melhor do que as coisas que estão na terra. E é mesmo muito melhor as coisas que vêm do alto para quem sente a presença de Deus, a presença do Espírito Santo nas suas vidas. Tem que saber que é muito melhor o que vem do alto do que o que está nas terras, porque o que vem do alto é eterno e o que está na terra é só um momento, é só um tempo, porque tudo o que passa pela terra, um dia se vai da terra. Ninguém dura muito mais do que 100 anos na terra, alguns duram, mas são muito pouco. Então, que as pessoas entendam que é melhor o que vem do alto do que o que está na terra, porque o que vem do alto é santo, é celestial. É melhor o que vem do alto do que o que está na terra. A palavra ela fala: a pessoa sensata controla o seu gênio e a sua grandeza é perdoar quem o ofende. A palavra fala que as pessoas que são sensatas controlam o seu gênio e a sua grandeza é perdoar. Deus se refere a essa palavra, que as pessoas que são sensatas, essas pessoas, mesmo as pessoas que têm gênero mau, mas Deus fala que as pessoas devem umas perdoar as outras na terra. Mas ele fala também que as pessoas têm que usar de palavras sensata, controlada, para que controle o gênio de cada pessoa, porque todas as pessoas da terra, uma é diferente da outra. Ninguém é igual, porque Deus, ele não fez pessoas aqui na terra para ser uma igual às outras. Ele também não fez pessoas saindo de máquinas de fábrica, porque cada pessoa é ela própria, e Deus, ele não acha que isso está certo. Deus, ele acha que isso vai contra os próprios mandamentos de Deus na terra. A palavra continua falando: a raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. A palavra ela fala que a raiva do rei é como um rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas.
A palavra ela quer dizer que a raiva de uma pessoa é como um rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. A bondade das pessoas, aquelas pessoas que são boas, cai sobre as casas delas, cai um orvalho. Cai esse orvalho para estar representando Deus com essa parte do orvalho, porque Deus só gosta de fazer as coisas que são boas e agradável. Deus, ele não gosta de enganos e de falsidade. Ele não gosta de palavras ao contrário, que vai contra os mandamentos dele na terra. A palavra continua falando. Um homem pode herdar seus países. Um homem pode herdar dos seus pais casa, dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. O homem pode herdar toda a riqueza na terra, toda a riqueza dos seus pais. O homem ele pode herdar essas riquezas, mas para Deus isso não é importante. Isso é importante para as pessoas da terra, mas para Deus isso não é importante. E a palavra continua falando, ele nos devolve o bem que fazemos. A palavra ela fala, todas as pessoas que praticam o bem na terra, todas as pessoas que fazem o bem na terra, elas vão receber de Deus uma recompensa, porque Deus não olha para você como os homens da terra olham. Os homens da terra, eles vão olhar a sua aparência, os homens da terra vão olhar o que você tem por fora e não o que você tem por dentro, porque os homens da terra não se importam muito com as pessoas, porque os homens da terra podem ser falsos, porque Deus olhou para a terra e ele não encontrou nenhum justo sequer. Por esse motivo teve que mandar o seu filho morrer na cruz para a salvação de toda a humanidade. E a palavra ela continua a falar que o homem ele pode herdar o dinheiro, ele pode herdar muitas coisas que vêm dos seus passados, mas ele não pode ter uma esposa sensata, porque Deus faz as coisas certas, mas os homens, por causa das suas escolhas, que são erradas, muitas das vezes eles também sofrem por causa dos seus próprios erros, por não estar obedecendo a lei de Deus na terra. A palavra ela continua falando. Ela fala que o homem pode herdar os seus bens dos seus pais ou de outras pessoas, ele pode herdar esse dinheiro. Só que tem uma coisa que ele não consegue sozinho, porque é Deus que dá, é Deus que ajuda as pessoas em toda a terra. A palavra continua falando. Quem é preguiçoso, dorminhoco, acabará passando fome. A palavra ela fala, como no passado, fala ainda hoje em toda a terra, que as pessoas que são preguiçosas, que ficam só dormindo, elas vão acabar passando fome, porque todas as pessoas na terra têm que se movimentar, se mexer, não pode ficar esperando. Cada pessoa na terra, elas têm que se mexer, aonde elas estiver, em qualquer lugar da terra, porque se elas procurar ficar só parado e esperando, certamente essas pessoas vão passar fome. E a palavra continua falando. Quem obedecer, a palavra fala, quem obedecer às leis de Deus vive mais
vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerás. A palavra ela fala que as pessoas que seguem o mandamento de Deus, elas vivem mais na terra. E a palavra ela fala ser bondoso com os pobres e emprestar ao Senhor. Ele nos devolve o bem que fazemos. É Deus falando que é para as pessoas umas ser boa com as outras, aonde elas estiverem, em qualquer lugar da terra, que as pessoas procurem uma ser boa para outra na terra, porque nós sabemos que na terra há muitas destruições, há muitas famílias que se destroem facilmente por causa de vícios, por causa de drogas e por causa de mentiras. As pessoas na terra se destroem e a palavra continua a falar. Ela fala: corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancada. A palavra ela fala, ela está falando dos filhos. Para as pessoas na terra que têm filhos, corrigir os seus filhos. A palavra ela fala, enquanto eles têm idade para aprender, mas não mates de pancada. A palavra ela fala que os pais podem estar corrigindo os seus filhos na terra, mas não para estar espancando os filhos, batendo nos filhos. A palavra ela fala, bem declarado, a palavra fala: quem despreza os seus ensinamentos certamente morrerá, porque a palavra ela fala: quem obedece às leis de Deus vive mais, mas quem despreza os seus mandamentos morrerá. Deus fala que as pessoas que seguem os mandamentos dele, certo na terra, as pessoas que fazem tudo o que é certo com Deus na terra e seguem as suas leis e obedecem os ensinamentos, essas pessoas viverão muito mais tempo na terra, porque elas estão seguindo o mandamento de Deus. E o mandamento de Deus manda que as pessoas façam as coisas certas. A palavra ela continua falando: ser bondoso com os pobres, emprestar ao Senhor e Ele nos devolverá o bem que façamos. A palavra ela continua falando: corrija seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancada. Deixe que as pessoas de mau gênio sofram as consciências disso, pois se você ajudar uma vez, terá que ajudar de novo. Ouça os conselhos, esteja pronto para aprender. Assim, um dia você será sábio. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. O que se espera de uma pessoa, é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Essa é a palavra que o Espírito Santo mandou falar no dia de hoje, para que as pessoas corrijam os seus filhos, para que as pessoas vejam se o que os seus filhos estão fazendo está certo, porque todas as pessoas têm que obedecer a Deus na terra, porque as pessoas precisam de Deus na terra. Há muitos que dizem que não precisam de Deus, mas todos os moradores da terra, eles vão ter que passar por Deus. Mas por quê?
eles têm que passar, porque são muitas pessoas fazendo coisas erradas na terra, mas Deus quer o arrependimento dessas pessoas. Deus quer que essas pessoas se arrependam de verdade e se entreguem para Ele. Entregue a vida para Deus, aonde você estiver, em qualquer lugar da terra. Se entregue hoje para Deus, porque você deve se entregar, não importando se você está na cidade ou nos campos. Não importando, você deve se entregar a sua vida para Deus e esquecer tudo que você fez de errado. Você deve se entregar para Deus, esquecendo e pedindo perdão para Deus, que Deus apaga. Você deve pedir perdão para Deus, porque Deus ele está pronto para ajudar você aonde você estiver, em qualquer lugar da terra. Glórias e glórias a Deus, glórias e glórias. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus de poder. Essa é a palavra, Senhor, que o seu Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, mandou para mim falar no dia de hoje. Essa é a palavra de Deus, porque Deus está querendo que as pessoas corrijam os seus próprios filhos na terra e façam o que é certo